Bom dia, sejam todas muito bem-vindas ao Devocional Maná da Manhã. E aí, hoje você já foi buscar o maná dos céus que o Senhor tem preparado para você? Temos mais um dia com um novo capítulo, o capítulo 6 do livro Mulheres Improváveis. Um livro maravilhoso de Viviane Martinello, no qual nós estamos, então, trabalhando todos os dias com um tema, capítulos, insights desse livro, onde nós, mulheres que muitas vezes nos vemos atrás das malhadas, não estamos esquecidas, mas estamos sim sendo vistas por aquele que nos chamou. E o tema desse capítulo vai falar um pouquinho sobre o milagre da espera, o porquê que esperar é essencial, é necessário. Mas antes eu gostaria que você preparasse sua Bíblia, seu caderninhos e suas anotações, curasse suas emoções, esperasse. Vamos começar esse devocional ativando essa espera. Espera aí, vamos antes de iniciar a suplementação do nosso coração, suplementando o nosso corpo, aquilo que fazemos todos os dias como de costume, um autocuidado. Eu e você aqui no nosso devocional temos o hábito de ir lá buscar nossa suplementação, nossas vitaminas, pegar a nossa água, ativarmos aqui o nosso corpo com creatina, com shot, com ômega 3. Vai lá, pega a sua vitamina e vamos cuidar uma das outras através da suplementação. Vamos fazer isso comigo? Então tá certo, vamos lá. Maravilha, maravilha, que privilégio estar aqui com você mais essa manhã. Eu era adolescente, foi um dos capítulos que eu decorei e que eu amava. Na época lançou o DVD do Diante do Trono, Esperança, e falando sobre o tempo, sobre a espera, e até tinha uma música que eu gostava muito, que falava: enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso é descansar, repousar, colocar minha esperança em Deus. Você lembra desse louvor? Era um louvor ali da minha época de adolescente. E aí eu cantava esses louvores, falava: Senhor, eu estou esperando em Ti, eu confio no que o Senhor tem preparado para o meu futuro. Mas diante dessa espera, adivinha o que aconteceu comigo e talvez também tenha acontecido com a tua vida. Mesmo eu sendo uma menina cristã, lavada e remida pelo sangue de Jesus, incentivada e motivada pelo Espírito Santo, através do batismo diário ali com o seu Espírito, e gerando esse relacionamento, lendo a palavra de Deus, tendo ótimos mentores e conselheiros, pais, tios, líderes, professores de escola bíblica, mesmo assim, sabendo que existia a necessidade de espera, eu não esperei e me precipitei. E acabei colocando muitas vezes os pés pelas mãos. Então, mesmo nós sabendo tudo sobre espera, tudo sobre o tempo, tudo sobre o que o Senhor tem para nós, às vezes até já sabemos o destino, mas não esperamos. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jonas. Quando nós não esperamos, nós temos uma reação prática, que é agir fora do tempo de Deus. Lembra também uma mulher que quando Jesus chegou, aparentemente atrasado, ela indagou: o Senhor queria que ele ficasse esperando para morrer? Ele estava doente, ele morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Muitas vezes eu e você reagimos assim. Queremos colocar Deus na parede, queremos agir antes do Senhor e nos precipitamos. E por isso depois pagamos um preço. Não é um preço por sermos rebeldes, é um preço das escolhas que fazemos. E quais foram as escolhas que você fez que te levaram para o lugar onde você está hoje? Muitas de nós estamos exatamente onde deveríamos, mas nem todas estão nesse lugar. Mesmo assim, o Senhor te trouxe aqui essa manhã para dizer que ainda dá tempo, que ainda há esperança. Quero que você abra sua Bíblia em Salmos 40, que é um dos textos mais conhecidos sobre paciência e sobre espera. Olha só: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O capítulo continua, mas o livro ele vai falar: mulher que espera, ela descobre um segredo profundo. Não existe ali para ela uma porção mágica, não existe ali para ela uma barganha com Deus. O que para qualquer realização há necessidade de um processo. Dar aos olhos do reino não é perder tempo, é ser treinada, é ser moldada, lapidada, capacitada. É desenvolver ali maturidade com aquilo que Deus já determinou para sua vida. Jesus, o nosso maior exemplo, passou a noite em oração antes de escolher seus discípulos. Ele, como filho, como próprio Deus, ele esperou, ele orou, ele buscou confirmação. Quem somos nós para querermos acordarmos e decidirmos e escolhermos o nosso caminho sem pedir confirmação? Tomarmos decisões, fazermos escolhas sem ao menos saber se é permissão de Deus. Quantas vezes eu, quando era menina, tomava atitudes assim. Só que esse tempo de menina passou. E esse tempo de menina tem que passar. Nós precisamos sair do lugar de mimadas, de querer no nosso tempo. A espera nos prepara, a espera revela a motivação do nosso coração.
purifica verdadeiramente os desejos e alinha a vontade de Deus à nossa vontade. Não é fácil nós mulheres nesse século esperarmos muitas demandas, onde o mundo cada vez mais tem colocado sobre nós responsabilidades que muitas vezes nem são nossas. Mas nós vamos lá e pegamos com as nossas próprias mãos. Queremos pegar com as nossas mãos, nós vamos lá e achamos que esse é o estilo de vida que nós devemos ter. Mas não, muitas vezes a espera pode parecer um silêncio de Deus. Isso pode, às vezes, até te incomodar ao ponto de você falar, não, eu sou proativa, eu não vou ficar esperando. Tenho que orar e agir, comigo é assim, eu vou, faço, resolvo. Mas a espera é necessária. O Senhor colocou você nesse devocional para te dizer, respira, espera, descansa no Senhor. Enquanto você dorme, eu dou para você, eu preparo para você. Enquanto você descansa, eu preparo para você. O livro ele vai falar também de 4 aplicações práticas de posturas durante o tempo da espera. Primeira aplicação é permanecer na última direção que Deus te deu. Então, o livro te convida, volte para a última palavra que ele deu. Vamos voltar lá pro ponto de encontro. Sabe? Qualquer coisa, se nós nos perdermos aqui, o ponto de encontro é em tal lugar. Você se perdeu da voz do Senhor, a ordem é volta para onde nós nos encontramos, o nosso ponto. Às vezes pedimos algo novo para o céu e aguardamos uma resposta nova sobre aquilo que pedimos, mas já foi revelado o lugar, o destino, a ordem é essa. Eu tenho uma chamada para você. Eu tenho um propósito para você. Segundo, seja intencional. O livro fala, mulher, enquanto você espera, prepare-se. Se você foi chamada para um ministério, estude sobre isso, se organize, prepare, crie relacionamentos, crie network, fale com quem já está fazendo isso, já está se dando bem, quer montar um novo negócio, vai atrás de quem já faz isso com excelência, cria vínculos, relacionamento com quem já fez isso, seja humilde para aprender. A espera é o tempo fértil de semear para esse preparo. Deus honra mulheres que se posicionam de forma intencional. O texto vai falar também sobre isso e eu achei maravilhoso, porque todas as vezes que nós tentamos evoluir em algo, às vezes nós nos motivamos a iniciar, mas não temos preparo nenhum. O terceiro comando é persevere em oração. A perseverança, a constância. Você pede uma coisa pra Deus, daqui a pouco você já muda, daqui a pouco você já quer outra coisa, daqui a pouco você já não ora mais, e aí daqui a uma semana você volta a orar pela primeira coisa. Então assim, a perseverança em oração é o lugar onde nós mulheres temos acesso às chaves do céu. Ali é o lugar exatamente onde nós temos a fluidez da conexão com o Espírito Santo. Não é só sobre pedir, mas também se calar para se alinhar com o que Deus quer. Ai, mas eu oro tanto e Deus não responde. Você já experimentou ajoelhar e apenas ouvir? Abrir o coração, abaixar todas as outras vozes, voz do psicólogo, voz do marido, voz das influencers, voz das amigas, voz da mãe, voz dos filhos, a voz da liderança, dos líderes, dos pastores. Abaixa todas as vozes e aumenta somente a voz do Espírito Santo. Você já experimentou fazer isso? Poxa, Luanda, mas isso parece loucura, não faz sentido. Se você começar a treinar fazer isso, você vai começar a ouvir o Espírito Santo com muito mais sensibilidade do que você imagina. Acredite no que eu estou dizendo. Eu não sou diferente de você. Os meus pensamentos são acelerados. Talvez por conta do TDAH, eu tenho muita dificuldade de concentração. Mas quando eu vou para a presença do Senhor, eu não quero saber em ouvir aquilo que Ele tem para mim. E eu treinei isso, eu desenvolvi isso. Às vezes eu ajoelho para orar e eu só choro. E às vezes até o meu gemido me impede de ouvir a voz de Deus. Porque eu quero colo, eu quero consolo. Mas nesse momento é o momento de eu abaixar, inclusive, o meu querer, minhas necessidades. Tirar eu ali aquele egocentrismo, sair do centro e colocar quem é digno para resolver no centro de todas as coisas. Quarto e último é cultivar essa intimidade com Jesus. Quanto mais tempo com Jesus, mais parecida com Jesus. Nós aprendemos desde o início da nossa conversão, mas é um segredo maravilhoso que o livro deixa ali relatado. De fato, alguns segredos dos céus são apenas para mulheres íntimas. Não existem mulheres preferidas, mas existem mulheres coisadas com Deus. É um termo que na minha família nós usávamos muito com a nossa querida Fabiana Anastácio, uma prima minha de primeiro grau que o Senhor levou na época da Covid, muito conhecida por todos nós por ser uma cantora maravilhosa, louvando sempre ali o adorarei. Ela falava, nós precisamos ser coisadas com Deus, né? Ali nos bastidores da nossa família ela falava que ela era coisada com Deus. E de fato era mesmo, porque o Senhor tinha algo diferente com a Fabiana. E assim nós devemos ser coisadas com Deus. A intimidade nos deixa, alinhadas com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa manhã, que você procure ter essa intimidade. Tá aqui para vocês, rapidamente nesse devocional. É que a maioria de nós mulheres nos sentimos perdidas no tempo de espera.
não sabemos esperar, nós vivemos assim. Mas o Senhor quer nos alinhar, quer nos ensinar que esse tempo de espera não foi a gente que se colocou lá, foi Ele que nos colocou para ver como o nosso coração vai reagir diante dessa espera. Se nós vamos nos posicionar, nos mantermos constantes, se nós vamos evoluir, aprender, criar relacionamentos e vínculos, desenvolver mais ainda aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo precioso para ativar no teu coração através dessa declaração de fé. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã a ter sabedoria. Eu quero, Senhor, permanecer firme, eu quero ser intencional no meu propósito, mesmo diante do tempo. Eu quero perseverar o meu coração nesse momento de espera e de intimidade. Eu não quero mais viver de acordo com as minhas vontades, mas sim diante das suas promessas. Senhor, em nome de Jesus, esse tempo, mesmo que demore, seja o seu tempo e venha estar diante dos seus olhos para que o Senhor venha realizar a sua vontade em mim. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Último dia, fiquem com Deus.